Fala pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago, eu sou estudante do quinto semestre do curso de graduação em Medicina da Universidade Regional do Cariri e hoje vamos conversar sobre os antifúngicos, que é uma das classes de antimicrobianos pouco discutido nos cursos de graduação. Geralmente a gente fala muito sobre antibacterianos, antivirais, mas antifúngicos muitas vezes são deixados de lado. Eu acho que é interessante a gente ter um conhecimento aprofundado sobre isso, principalmente se tratando de pacientes imunocomprometidos. De antemão, gostaria de pedir que, caso vocês possam, por gentileza, façam uma colaboração na chave Pix, thiago.bezerves@gmail.com, ou no QR Code aqui do lado, que vocês vão estar ajudando demais no meu trabalho. Qualquer contribuição é muito bem-vinda, R$ 1, 2, o quanto você puder. Então, primeiro ponto, tá, pessoal? Os fungos, eles são micro-organismos que eles possuem um reino próprio. A gente tem 5 reinos: Animalia, Fungi, Plant, Protista e Monera. Os fungos, eles são especificamente do reino Fungi, então eles têm um reino só para eles. As doenças causadas por fungos geralmente não seguem a lógica, né? Porque quando a gente fala bactéria, bacteriose, protozoário, protozoose, vírus, virose, e fungo não é fungose, tá? Fungo é micose, beleza? E geralmente a evolução é crônica. Nós temos várias classificações de infecções fúngicas, aquelas que atingem o tecido cutâneo, tá? Só a parte superficial na epiderme a gente chama de micose superficial. Se eles atingirem a camada subcutânea, a gente chama de micose subcutânea. E se atingir outros órgãos internos, a gente chama de micose sistêmica. E essa pode ser bem grave, viu? Como eu já tinha falado, né, eles têm um reino próprio deles, que é o reino fungi. Eles são organismos eucariotos, e aí é que vai a dificuldade no tratamento e no desenvolvimento de novos fármacos. Porque por eles serem eucariotos, eles têm uma semelhança estrutural com as células humanas. As células humanas também são eucarióticas, diferente das bactérias que são procarióticas. Então, quando você vai desenvolver qualquer fármaco, você tem que procurar semelhanças estruturais específicas deles. Aliás, não seriam nem semelhanças, seriam especificidades estruturais das células fúngicas que diferenciem das células humanas. E vocês vão ver que existem essas estruturas. Então, estruturalmente, eles são diferentes das bactérias. Quando você observa aqui, pessoal, você tem aqui a parede celular deles não é feita de peptidoglicanos. No caso das bactérias, é feita de quitina, tá? Que é um polissacarídeo. Se bem que o peptidoglicano ele também é um polissacarídeo, só que ele é misturado com alguns aminoácidos. A membrana plasmática deles, vocês vão observar, aí vem aquela especificidade que eu tinha comentado. Nossa célula não tem colesterol, as células humanas, as células fúngicas têm ergosterol. Tá? É, entre aspas, o colesterol dos fungos. Então, quando você desenvolve qualquer fármaco que age na membrana plasmática delas, você vai focar no que tem nessas células fúngicas e que não tem nas células humanas. No caso, o ergosterol. Então, a parede celular deles é de quitina e o colesterol entre aspas, deles é o ergosterol. Eles servem, tá? Você conhecendo essas estruturas, ajudam muito a você ter um alvo antifúngico e vai permitir essa seletividade terapêutica. Porque, por exemplo, se eu quiser afetar o fuso mitótico desses fungos, eu vou usar a griselfulvina. Se eu quiser impedir a duplicação do DNA, tá? A síntese de DNA, o que eu vou fazer? Eu vou usar uma flucitosina. Se eu quiser atingir a membrana plasmática desses fungos e no meu caso, a intenção seja já atingir uma estrutura formada, que é o ergosterol. Eu vou lançar mão de um poliênico, tá? Pode ser anfotericina B, ou no caso a nistatina, que não é tão famosa. Para a parede celular, utilizo as equinocandinas, e para atuar especificamente lá na... Ou seja, o ergosterol ainda não está formado. Eu quero impedir que ele seja formado. Eu vou atingir quem? O retículo endoplasmático do fungo, que é lá que vai ser produzido. Então eu posso usar uma alilamina, uma benzilamina, um imidazólico, um triazólico. Desses aqui, os azóis são os mais famosos. Aqui nós temos uma outra imagem, que é a mesma coisa que da anterior, só que de uma forma diferente. Você vê que a anfotericina e a nistatina, né? Elas vão atuar na membrana plasmática, especificamente no ergosterol que já está formado.
Se eu quiser atingir os microtúbulos para eu impedir o fuso mitótico, eu vou usar a griseofulvina. Se eu quiser impedir a síntese de DNA, eu vou usar uma flucitosina. Se eu quiser, por exemplo, atuar na parede celular, posso usar uma equinocandina. Os azóis, pessoal, assim como a terminafina, a naftifina, a moralfina, elas vão atuar nessa conversão do esqualeno para o lanosterol. Eles impedem a esqualeno epoxidase. Um ponto interessante é que os fungos, geralmente, eu não vou dizer sempre porque tem exceções, os fungos eles geralmente são resistentes aos antibióticos, assim como as bactérias são resistentes aos antifúngicos. Então, se você for utilizar, pessoal, se bem que esse nome antibiótico ele às vezes não ajuda tanto, vamos lá. Quando eu falo antibiótico, anti contra biótico, ser vivo. Então, fungo é ser vivo, bactéria é ser vivo e tal. Só que a gente convencionou chamar antibiótico de antibacteriano. Quando eu falo antibiótico, você já entendeu que eu estou falando de antibacterianos, beleza? Então, os fungos geralmente são resistentes a esses antibacterianos e as bactérias são resistentes aos antifúngicos. A ideia-chave disso aqui é o quê? Cada micro-organismo responde ao seu grupo específico de fármacos. Porque se eu prescrevo um medicamento para agir no ergosterol, eu não vou encontrar ergosterol na bactéria, entendeu? Vamos falar um pouquinho da epidemiologia, avanço e classificação desses antifúngicos. Então, a gente está vendo o aumento dessas infecções fúngicas nessas últimas décadas, principalmente infecção fúngica por cândida, pode ser cândida albicans, cruzeiro e tantas outras, que atingem a corrente sanguínea, que a gente chama de candidemia. Esse aumento dessas infecções fúngicas teve um crescimento desde a década de 70, principalmente porque o uso de antibióticos de amplo espectro. Pessoal, se por acaso o paciente está tendo uma infecção viral, não pesquisando antibiótico, não vai funcionar, o vírus não tem célula, entendeu? Então, às vezes também você não sabe exatamente o comportamento daquela bactéria aí. Eu vou prescrever logo o meropenem que pega todo mundo. Estão usando tantos esses antibióticos que o que acontece? Estão matando bactérias que fazem parte da microbiota do nosso corpo e os fungos estão se aproveitando, tá? Estão sendo as doenças oportunistas. Essa aqui eu já pego um gancho para falar do próximo ponto, tá? Que são os pacientes com AIDS, tá? Que são imunossuprimidos e por conta disso não tem um sistema imunológico muito eficiente para combater fungos que antes não eram patogênicos e passam a ser patogênicos e isso vira um problema. Pacientes em quimioterapia também, porque já estão imunossuprimidos, imunocomprometidos, e isso vai fazer com que eles também sejam mais propícios a desenvolver infecções fúngicas. E quem usa imunossupressor, tá? Passou por transplante de órgãos, essa pessoa tem que fazer o uso de imunossupressores. Caso contrário, o que acontece? O próprio organismo dele vai rejeitar aquele órgão. E dentre ficar imunossuprimido e ficar sem o órgão, às vezes o menos ruim é ficar imunossuprimido. Mas isso faz com que tenha uma consequência: aumento de infecções oportunistas, principalmente por fungos. Por bactérias também, mas os fungos eles têm uma especificidade maior. Então, nós tivemos alguns avanços, tivemos o surgimento de alguns antifúngicos, não tanto quanto o surgimento de antibacterianos, e antibacterianos também adiantar essas coisas. Tivemos ampliação de opções de tratamento e algum manejo melhor dessas infecções fúngicas. Quando a gente vai classificar esses fungos, pessoal, a gente tinha falado um pouquinho antes, mas vamos lá. Os sítios de ação desses fungos. Se eu quiser atuar na membrana plasmática desse fungo, especificamente no ergosterol, eu posso usar anfotericina B ou anistatina, que são poliênicos. Se eu quiser impedir que formem componentes da parede celular de quitina, eu uso as equinocandinas, caspofungina, midulafungina e assim vai. Se eu quiser impedir a síntese de ácidos nucleicos, eu posso prescrever uma flucitosina. E se eu quiser que o ergosterol seja produzido... Tiago, mas o anfotericina B não age no ergosterol? Sim, mas no ergosterol já formado. Se eu quiser impedir que o ergosterol se forme, eu posso prescrever um azol, tá? Os azólicos, derivados azólicos, ou os inibidores da esqualina epoxidase. Os azólicos tem que ser toconazol, itraconazol, fluconazol e tantos outros. E os inibidores da esqualina epoxidase, terminafina, naftifina e butanafina. Um detalhe interessante, tá, que a gente já tinha conversado, que os fungos são células eucarióticas, elas são imóveis e cerca de 50 espécies são patogênicas para humanos, tá? Então, muitas não são, inclusive servem até para culinária. Elas estão presentes no meio ambiente e elas podem até ser comensais, ou seja, interagir com o organismo sem causar doença.
Quais são os grupos de riscos para infecções fúngicas, principalmente infecções fúngicas graves? Idosos, que já têm um sistema imune mais comprometido, diabéticos, gestantes, pacientes com queimaduras e imunossuprimidos no geral. A principal infecção fúngica que acomete esses grupos é a candidíase. Então, de acordo com a morfologia do fungo, eu posso ter fungos em formato de célula de leveduras, tá? Que são os Cryptococcus neoformandos, são um exemplo disso. Aqueles que são semelhantes a leveduras, tá? Que tem forma até pseudoíferas, como é o caso da Candida albicans. Temos fungos filamentosos, que formam um micélio verdadeiro, como é o caso do Aspergillus fumigatus. E temos fungos dimórficos, que são aqueles que, quando estão no corpo do hospedeiro, eles assumem uma forma de levedura, mas no meio ambiente eles têm uma forma filamentosa. É o caso do Histoplasma capsulatum. Um patógeno especial que a gente tem que ter uma atenção é o Pneumocystis jirovense, tá? Esse Pneumocystis jirovense ele é um fungo atípico, então ele é até muito parecido com protozoários, e ele causa pneumonia em pacientes imunossuprimidos, especialmente naqueles infectados pelo HIV, tá? Que é o vírus da imunodeficiência adquirida, e também naqueles que estão recebendo muitos corticoides. Os sintomas começam com o quê? Com febre, aí vão para dispneia, tosse seca. Por conta disso, pessoal, eles têm uma importância no meio médico que eles não respondem a antifúngicos tradicionais. Então, esse Pneumocystis jirovense, especificamente, eu trato ele com antibiótico. Por isso que eu disse assim, naquela hora, geralmente, porque não é sempre, né? Nesse caso, eu vou prescrever um sulfametoxazol com trimetopreno. Nessas infecções fúngicas superficiais, eu tenho aquelas dermatomicoses, tá? Que são as tíneas, que pegam muitas partes mais queratinizadas do corpo humano, como pele, cabelo, unhas. Os principais agentes são o tricofiton, o micrósporo, o epidermófiton, e pode ser, por exemplo, atingir o couro cabeludo, a tinea capitis, a virilha, a tinea cruris, o pé de atleta, a tinea pedis, o corpo inteiro, que é a tinea corporis. E as candidíases, que são superficiais, elas podem aparecer nas mucosas, tipo na mucosa oral, com o famoso sapinho, na vagina ou na pele de uma forma mais ampla. Quais são as complicações das infecções fúngicas? Essa imagem que vocês estão observando, tá, pessoal, é de um paciente acometido por zigomicetos, que causam uma mucormicose. Então, essa mucormicose ela atinge principalmente pacientes que são imunocomprometidos, pacientes que são pessoas vivendo com HIV, também pacientes que fazem muito uso de corticoide, que é um anti-inflamatório esteroidal, que acaba diminuindo a imunidade da pessoa, e esse fungo ele vai se proliferando de dentro para fora. Tá? Então, essas complicações, geralmente elas são secundárias, tá? Então você tem uma infecção bacteriana, e dessa infecção bacteriana a pessoa pega uma infecção fúngica, ou o contrário, é muito comum também, tá? A pessoa tem uma infecção fúngica e outras bactérias também acabarem acontecendo, e vice-versa. Só que os fungos eles são mais oportunistas. E isso é uma dificuldade enorme no tratamento, são muito mais graves que as superficiais, e exemplos de infecções fúngicas mais graves, nós temos a candidíase sistêmica, a meningite criptocócica, a endocardite fúngica, a aspergilose pulmonar, e o que vocês estão vendo aqui na imagem é a mucormicose rinocerebral. Destaques importantes, tá, pessoal? A aspergilose invasiva ela tem uma alta mortalidade e ela é muito comum em transplantes e também em pacientes que têm menor número de neutrófilos, tá? Pacientes neutropênicos. A aspergilose bronquipulmonar alérgica ela está muito associada a asma e fibrose cística, e as micoses sistêmicas regionais são especificadas por blastomicose, histoplasmose, coccidioidomicose, paracoccidioidomicose. Então elas podem ocorrer mesmo em indivíduos saudáveis, tá? Não são imunossuprimidos. Se pode pegar indivíduos saudáveis, imagina os imunossuprimidos. Aqui nós temos um esquemazinho clássico sobre cada um desses acometimentos de infecções por leveduras, fungos semelhantes a leveduras, filamentosos e dimórficos, e os tratamentos que a gente vai discutir um pouco nos slides seguintes. Vamos falar primeiro daqueles antifúngicos que atuam na membrana plasmática dos fungos. Vamos falar sobre os poliênicos. Os poliênicos nós temos como representantes a anfotericina B e a nistatina. É um antifúngico poliênico natural, produzido pelo Streptomyces nodosus,
ele pode ser fungicida ou fungistático, a depender da dose e do micro-organismo fúngico que eu queira atingir. O mecanismo de ação, ele se liga ao ergosterol, que já está produzido na membrana fúngica. Então, ele não vai agir na produção do ergosterol, mas sim no ergosterol que já está formado. Ele vai lá, forma poros nessa membrana, vai fazer com que você tenha um vazamento de eletrólitos, principalmente de quê? De potássio. Isso vai perder a integridade celular desse fungo e esse fungo vai acabar morrendo. Como vocês estão vendo aqui, tá? Temos a anfotericina B. Ela vai atuar em cima do ergosterol. Esse ergosterol ele vai ficar danificado e você vai ter um influxo de eletrólitos que estavam nesse fungo e esse fungo vai acabar morrendo. Qual é o espectro de ação dos poliênicos? Pega Candida albicans, pega Histoplasma capsulatum, pega Cryptococcus neoformans, pega Coccidioides mitis, pega Blastomyces dermatitis e ainda algumas espécies de aspergilos. E ainda pode ser usado em tratamento de pessoas que têm leishmaniose, tá? Que é uma doença por protozoário. A resistência ela é bem rara e quando acontece é porque o fungo ele desenvolveu uma estratégia para ter menos ergosterol na membrana fúngica. Tendo menos ergosterol, você vai ter menos alvos desses poliênicos e essa célula fúngica tem como sobreviver. Qual é a farmacocinética desses poliênicos, especificamente da anfotericina B? Primeiro ponto, ele tem uma baixa absorção oral, mas você ainda pode utilizar quando você tem uma infecção gastrointestinal localizada. Aí você pode utilizar por via oral, só que ele não vai ser espalhado pelo corpo, só agir no TGI, no trato gastrointestinal. Então, qual é então o uso mais contemplado por esse poliênico, que é a anfotericina B? É a via intravenosa, tá? Você faz uma infusão lenta, preferencialmente por formulações lipídicas, vocês vão ver aí já daqui para frente. Ela tem uma distribuição bem alta ligada a proteínas plasmáticas, só que uma baixa penetração dos tecidos. E ela atravessa melhor a barreira hematoencefálica quando você tem uma inflamação. A eliminação renal é bem lenta e é detectável na urina até por 2 meses depois. É um antifúngico bem nefrotóxico. Então, eu posso usar também por via tópica, por via oral, que é restrita, já como vocês já tinham visto, só quando eu quero atingir micro-organismos que estão no trato gastrointestinal, eu posso usar por via oral. E algumas formas de administração que não seja por essa via clássica é por vias lipídicas, seja lipossomal ou complexos lipídicos. Mais na frente tem explicando, os slides a seguir. Como é que eu faço como é que eu faço a prescrição da anfotericina B intravenosa? Eu posso prescrever 0,1 a 1,5 mg por quilo por dia, mas a dose habitual é de 0,5 a 1 mg por quilo por dia. E as formulações lipídicas que eu falei, elas são bem menos nefrotóxicas. Elas podem ser por complexo lipídico, lipossomal ou colesterol sulfato. As formulações lipídicas elas reduzem a toxicidade e a principal vantagem é porque elas vão ser bem menos nefrotóxicas. Quais são os efeitos adversos? Então, existem umas reações infusionais, por exemplo, calafrios e febre, isso 1 a 2 horas após a infusão, só que isso tende a cair com o uso repetido, tá? Distúrbios eletrolíticos, assim como causa queda de potássio nos fungos, pode também ter queda de potássio nas células humanas. E quando cai potássio, o potássio ele não atua na bomba de sódio de potássio, pessoal. Ela também não atua na contração muscular. E o coração ele é um músculo. Então você vai ter arritmias. E também, se você faz uso da digoxina, você pode aumentar a toxicidade desse fármaco. Outros efeitos são hipotensão, inclusive hipotensão tipo choque, tromboflebite, ou seja, no local da aplicação, além de você inflamar a veia, pode formar trombos, e tem reações pulmonares agudas que são bem mais raras. As renais, que a gente conversou bastante, né, elas diminuem a taxa de infiltração glomerular e causam disfunção tubular, tanto do túbulo contorcido distal quanto o proximal. E como eu já tinha falado para vocês, por isso que muitas vezes faz-se a administração por lipossomas. Aí você pode pensar, então por que não faz sempre por elas? Porque são mais caras, bem mais caras.
E ela pode evoluir para azotemia. Azotemia vem de azoto. O que é azoto? É o nitrogênio. Então, compostos nitrogenados como ureia, creatinina vão aumentando na corrente sanguínea e vão indicar que você está tendo alguma falha em filtrar esses resíduos lá nos seus rins. Quais são os fatores agravantes? Quando a gente faz os aminoglicosídeos, ciclosporinas, vancomicina, pentamidina. Como é que eu previno ou mitigo esses efeitos adversos? Hidratação, infusão com solução salina e uso de formulações lipídicas, que são mais caras. Eu tenho que evitar, pessoal, utilizar poliênico com algum outro nefrotóxico. Então, tipo aminoglicosídeo e poliênico. É fogo para os rins, viu? Cuidado também com digoxina, que eu já tinha falado com vocês, e relaxantes musculares. Tem um risco aumentado para hipocalemia. Um cuidado especial é evitar o uso próximo à transfusão de leucócitos. Eu tenho que sempre monitorar a função renal e os eletrólitos. E a impotência clínica, que ainda é o padrão ouro para micoses invasivas graves, certo? E eu posso utilizar também em casos graves ou refratários, ou quando outras opções não são viáveis. Aí eu vou para um poliênico. Então vamos lá. Essa é a anfotericina B. O local de ação é na membrana plasmática. A via da administração pode ser oral, quando tem uma infecção no trato gastrointestinal superior, ou intravenosa, essa que é a principal. A via primária de eliminação ainda é desconhecida, mas a gente sabe que ela tem eliminação renal e é bem nefrotóxica. Formulação à base de lipídios traz menor nefrotoxicidade. Tem como efeitos diversos febre, calafrios, lesão renal, hipotensão, tromboflebites, anemia e o uso de infecções invasivas graves. A nistatina também é um poliênico. Ele é semelhante à anfotericina B, porque ele vai se ligar ao ergosterol da membrana fúngica, causando poros, vazamento de eletrólitos, morte fúngica. O principal espectro de ação é contra a cândida. Pode ser usado para candidíase da orofaringe, cutânea, vulvovaginal. E ela tem forma oral, tópica e intravaginal. Diferente da anfotericina B, que é um uso sistêmico. Então, na formulação oral, pode gargarejar e engolir ou gargarejar e cuspir. Pode ser usado em forma tópica também, tem pomada com estatina e tem o uso intravaginal. Não é absorvida pelo trato gastrointestinal, por isso que você, quando faz um gargarejo, engole, é só para agir no sistema do trato gastrointestinal, especificamente na parte alta. O uso ele é apenas local, não é usado por via parenteral. Por quê? Porque se a anfotericina é nefrotóxica, pessoal, é porque você nunca tomou ou não queira tomar, porque não existe essa formulação, mas se for intravenosa para agir sistemicamente, aí complica. Tem como efeito adverso por via oral. Eles são bem mais raros, mas pode causar náuseas, vômitos. O uso tópico pode acontecer, mas é mais raro também. Irritação local. Um resumo rápido sobre a nistatina, que ela é semelhante à anfotericina B, só que não tem por via oral. Atua no mesmo local, porque é um poliênico, tá? Então vai agir no ergosterol. A principal indicação é para candidíase de todas as formas possíveis e não é absorvido por via oral. Vamos agora falar dos fungos, dos antifúngicos que atuam na síntese de DNA. No caso da flucitosina, que pode aparecer nas questões como 5-FC. Essa 5-FC, essa flucitosina, é um antifúngico já sintético. Geralmente quando a gente trata de antibióticos e antifúngicos que eles são naturais, né? A gente chama de antibióticos, antifúngicos. Quando eles são sintéticos, a gente chama de quimioterápico. Tem muita pessoa que pensa que quimioterápico é só para câncer. Não, quimioterápico é que mata determinadas células, determinados micro-organismos e tal, mas são sintéticos. Quando não é sintético, aí você pode chamar antifúngico ou antibiótico. Quando ele é sintético, aí você chama de quimioterápico. Mas lógico, no cotidiano, antifúngico, a gente fala antifúngico natural, antifúngico sintético, só antifúngico. Ninguém vai ficar louco por conta disso. É utilizado por via oral, é um derivado de um antimetabólico que foi desenvolvido lá em 1957. Ele é ativo principalmente contra leveduras. Ele tem um uso clínico, um espectro bastante limitado e raramente ele é usado de forma isolada. Então, detalhe, pessoal. A flucitosina, se ela for usada sozinha, ela pode muito rápido fazer com que esses fungos desenvolvam resistência. Certo? Por isso que você sempre vai associar, principalmente com um poliênico, especificamente com a anfotericina B, porque a anfotericina B ela vai fazer com que a membrana fique mais permeável e a flucitosina vai lá e consiga agir no DNA.
Então, a principal associação é com a anfotericina B e é indicado para candidíase sistêmica grave ou meningite criptocócica. O mecanismo de ação, tá? Ele entra na célula fúngica por uma permease específica de citosina que não existe nos mamíferos, e ela lá dentro da célula fúngica vai ser convertida em 5-FU, ou seja, a flucitosina é o 5-FC. Quando ela entra dentro da célula fúngica, ela se converte em 5-FU, que é o 5-fluorouracil. Então, ela vai fazer com que haja uma inibição da síntese de DNA e também da síntese de proteínas. Um efeito cinético que a gente tinha comentado, né, para a anfotericina B, porque a anfotericina B, por ela atacar a membrana plasmática desses fungos, vai aumentar a permeabilidade dessa membrana, facilitando a entrada desse 5-FC e lá dentro da célula fúngica vai virar 5-FU. Isso aqui cai bastante nas provas de residência, tá, pessoal? A anfotericina B, se eu for associar com a flucitosina, ela vai ser excelente para tratar infecções criptocócicas disseminadas. Lembre-se, infecções criptocócicas disseminadas, anfotericina B e flucitosina. Lembrem disso. Resistência, tá? Acontece bastante quando você usa ela de forma isolada. Por quê? Porque as células fúngicas elas vão diminuir a quantidade de enzimas que faziam a conversão do 5-FC em 5-FU, e por isso você tem que evitar a monoterapia, evitar usar a flucitosina apenas. Use flucitosina com anfotericina B. Pega Cryptococcus neoformans, pega Cândida, pega Rhodotorula, pega Saccharomyces cerevisiae, pega pessoas que têm cromoblastomicose, e também os fungos dematiáceos. Como é que é a farmacocinética? Tá, farmacocinética, pessoal, é como o nosso corpo vai agir com esse fármaco. Vai ser absorvido, distribuído, metabolizado e eliminado. A absorção é por via oral. A distribuição ela é bem ampla pela água do corpo, é excelente penetração no líquido cefalorraquidiano. O metabolismo parte é convertido em 5-FU por bactérias intestinais também. E a eliminação é renal, tá? Pela filtração glomerular. Então, por isso, você tem que fazer um ajuste de dose para pacientes que têm insuficiência renal. A posologia, tá? A vida por via oral, eu utilizo ele 4 vezes por dia, ou seja, de 6 em 6 horas. A dose, pessoal, geralmente é de 25 mg por quilo a cada 6 horas. Existem fontes que dizem que você pode usar até 150 mg por quilo por dia, mas é bom usar até uma dose de 100 mg por quilo por dia para evitar o aumento da toxicidade. Quais são os efeitos hematológicos da flucitosina? Neutropenia, trombocitopenia e depressão medular. Quais são os efeitos adversos hepáticos? Aumento das transaminases, TGO, TGP, aumento de fosfatase alcalina, mas é reversível. E um ponto interessante, quando o paciente está fazendo da flucitosina, eu tenho que solicitar os marcadores para a função hepática, que são quem? Albumina e coagulograma. E também para avaliar se teve lesão hepática, eu peço TGO e TGP. Gastrointestinais, os efeitos adversos são náuseas, vômitos, diarreia e enterocolite grave. Só que é bem raro. Algumas interações com medicamentos. Se você fizer um uso de um antiácido, seja a barra de alumínio ou de magnésio, você vai diminuir a absorção da flucitosina, que é por via oral. Tenho que ter cuidado também, porque por a flucitosina ser mielotóxica, se eu fizer uma associação dela com fármacos que também são mielotóxicos, como a zidovudina, ganciclovir, sulfamatoxazol trimetalprima, eu aumento esse risco hematológico. E também, ela é nefrotóxica, então se eu fizer um uso dela com outros nefrotóxicos, eu posso aumentar a toxicidade. Então, anfotericina B e foscarnet. Pode pensar, pô, Tiago, mas você disse nesse instante que a melhor associação é a flucitosina com a anfotericina B. Verdade, mas se você estiver precisando. Então, se você tiver certeza que não foi infecção fúngica, que não precisa desse medicamento, você não usa, mas se é precisando, você vai usar, certo? E pode trazer, essa que a gente falar, dos efeitos gastrointestinais. Então, atenção aqui para o que eu marquei para vocês. A flucitosina com drogas mielotóxicas aumenta o risco hematológico. A flucitosina com drogas hepatotóxicas aumenta o risco hepático. Por isso que eu solicito aqueles marcadores tanto de função hepática como de lesão hepática. E eu sempre preciso monitorar laboratorialmente. É contraindicado na gravidez, porque tem risco de ser teratogênico, por exemplo, quando tem a conversão da flucitosina, do 5-FU. Outro ponto, algumas fontes falam que é risco C e outros que é risco X. Então, nesse ponto, vamos evitar na gestação, porque assim, o risco C,
Até pode usar se os benefícios superarem os riscos, mas risco X, ó, é a normalidade nas células animais e células humanas, então não é para usar. Quando eu associo com a anfotericina B, pega meningoencefalite criptocócica, pega pneumonia criptocócica grave, e uma alternativa também é, se eu não puder usar a anfotericina B, é utilizar por via oral um azólico, tá? Que é a fluconazol, com a flucitosina para combater esses micro-organismos. A flucitosina, então, o local de ação é na síntese DNA e das proteínas, é por via oral, a via de eliminação é a renal, pode ter como efeito adverso neutropenia, trombocitopenia, depressão da medula, que é mielotoxicidade, disfunção hepática, distúrbio do trato gastrointestinal. Eu posso usar em pneumonia criptocócica grave, meningoencefalite, candidíase elevada, e eu não posso usar em imunoterapia porque desenvolve uma alta resistência muito fácil. Vamos falar agora daqueles antifúngicos que agem no fuso mitótico. É o caso da griselfulvina. Ela é fungistática, ou seja, ela impede a replicação desses fungos. Ela é bem menos utilizada, porque está sendo até substituída pela terbinafina, que atua lá na equalina epoxidase. O mecanismo de ação é atuar na mitose do fungo, então ela vai agir na ruptura desse fuso mitótico e inibir a divisão celular. Para que eu vou usar a griselfulvina? Pode ser para dermatofitoses, como a tinea capitis, que é do couro cabeludo. Também problemas de unha, onicomicose, só que atualmente está sendo bem substituído pela terbinafina, como eu falei, que é a esqualina epoxidase. O tratamento, pessoal, é bem prolongado. Para onicomicose, eu tenho que usar de 6 a 12 meses. Tem uma absorção melhor quando você ingere com alimentos ricos em lipídios, alimentos gordurosos. Ele se concentra bem na pele, nos pelos, nas unhas, em tecido adiposo. E ele tem metabolismo hepático, tá? Ele é um forte indutor das enzimas de citocromo P450. Quando eu vou interagir ele com outros medicamentos, eles aumentam o metabolismo de anticoagulantes e de outros fármacos, e ele acaba reduzindo a eficácia desses medicamentos. Ele é contraindicado na gestação, assim como nós vamos vendo na flucitosina. Ela pode a griselfulvina também pode ser classificada como risco X ou risco C, e ela pode causar uma porfiria, tá, também, que é... Aliás, ela não pode ser usada em pacientes com porfiria, perdão, é um grupo de doenças raras causada por um defeito na produção de enzimas da hemoglobina. Então, resumozinho rápido sobre essa griselfulvina, que ela é fungistática, atua na mitose do fungo, lá na tubulina, impedindo o fuso mitótico. O principal uso é dermatofitose de couro cabeludo. Ela induz as enzimas de citocromo P450 e o tratamento é longo, por isso está sendo muito substituído pela terbinafina, que age na esqualina epoxidase. Vamos agora falar nos fungos que atuam na produção do ergosterol. Nós já falamos de ergosterol, Tiago, lá na anfotericina anistatina, nós falamos daqueles que é no ergosterol formado. Agora é o ergosterol que vai ser formado, é na síntese, na produção do ergosterol, que são os azóis. Então eles são antifúngicos sintéticos, aí vem os quimioterápicos, eles são fungistáticos e eles têm um amplo espectro antifúngicos. Eles atuam nessa enzima aqui, ó, C14 alfa-desmetilase. Exatamente aqui. Ó. Então, vão impedir que o lanosterol vire C14-demetilanosterol, que vire fecosterol, que vire episterol, que vire ergosterol. Tá vendo aqui? Ó? Eu vou impedir essa síntese do lanosterol em ergosterol. Então, como consequência, eu vou ter a menos conversão do lanosterol em ergosterol, vai alterar a membrana desse fungo e vai inibir o crescimento dele, por isso que é fungistático. A resistência é um problema crescente, tá? Principalmente em pacientes imunossuprimidos, não deu para colocar o nome todo aqui, mas era isso. O mecanismo de ação desses fungos é que eles acabam mutando essa enzima, a C14-alfa-desmetilase, e assim esses azóis têm dificuldade de agir, tem menos ligação com esse fármaco, e também tem fungo que está desenvolvendo bomba de refluxo, tá? Para expulsar esses azóis. O espectro de ação ele varia entre os fármacos. Em geral, ele é muito ativo contra cândida e contra outros fungos sistêmicos. Principais indicações: candidíase, aspergilose, criptococose, histoplasmose, blastomicose, coccidioidomicose, e também é usado para profilaxia de infecções fúngicas invasivas. Então, o resumo assim, geral desses azóis é que eles são fungistáticos, inibem a produção de ergosterol,
Os triazóis são os mais usados, a gente vai ver detalhadamente mais na frente. O voriconazol é muito usado para aspergilose. E a resistência geralmente é por mutação, naquela enzima lá que converte o lanosterol em ergosterol, e também bimodiafluxo. Agora vamos ver cada um deles. Os azóis são classificados em imidazóis e triazóis. Quem são os imidazóis? Clotrimazol, econazol, fenticonazol, cetoconazol, miconazol, tioconazol e suconazol. Acho que desses aqui, os que vocês mais conhecem é o cetoconazol e o miconazol. Cetoconazol é muito em shampoo, ó, e o miconazol em pomada. Os triazóis, pessoal, nós temos fluconazol, itraconazol, voriconazol, posaconazol e isavuconazol. Desses aqui, acho que o mais famoso é o fluconazol, muito utilizado em pacientes que vão fazer o exame de Papa Nicolau e você observa lá a consistência de secreções que são bem específicas de Cândida. Aí você prescreve fluconazol. Só que isso é um problema porque ele funciona muito bem para Cândida albicans. Só que Cruzei, Glabrata já não serve. Então, quando você for pedir lá o fungigrama, é interessante colocar não só Cândida SP, colocar Cândida albicans, Cândida Cruzei, para a gente saber se vai funcionar ou não. Os principais fármacos diferentes, a gente tinha visto aqui o cetoconazol, que geralmente tem forma de shampoo, tá? Ele age em micoses endêmicas, dermatófitos, cândida. O fluconazol ele é excelente para combater leveduras, principalmente de cândida, especialmente cândida albicans. É o primeiro antifúngico da classe dos triazóis. A ação é fungistática e também o espectro é mais limitado entre os triazóis, porque ele não pega outro tipo de cândida que se não for a albicans. Ele pega fungos dimórficos, ele tem alta atividade também contra Cryptococcus neoformans, Candida albicans. Ah, tem outra cândida que ela pega. Parapsilopsis, né? Candida parapsilopsis. Ela tem resistência em quem? Nessas duas cândidas que eu tinha falado para vocês, a Cruzei e a Glabrata. Por isso que quando fizer o fungigrama lá para saber qual tipo de cândida, peçam para especificar, para não colocar só cândida SP, porque se for Cruzei ou Glabrata, não adianta prescrever fluconazol. E também ela não é boa para tratar aspergilose e nem a zigomicose, tá? A mucormicose, que é aquela imagem que eu tinha mostrado para vocês, por conta dos zigomicetos. Então, para aqueles tipos de fungo, a gente prescreve a anfotericina B e não o fluconazol. Pode ser por via oral, por via intravenosa. Ele tem uma excelente absorção por via oral. É bem distribuído pelo corpo, tanto nos tecidos como nos líquidos corporais. É eliminado pelos rins. E por ser eliminado pelos rins, tem que fazer ajuste de dose quando for pacientes renais. O fluconazol, ele atua na candidíase, seja mucocutânea, seja por vaginite, seja por candidemia, que é quando essa cândida já se espalhou para a corrente sanguínea, quando for cândida albicans, quando for cândida glabrata e cruzei, não serve. Criptococose, eu posso fazer uma manutenção depois de eu utilizar a anfotericina B e fluticetosina. Então, eu começo com a anfotericina B e fluticetosina, depois eu posso fazer a manutenção com o fluconazol. Também para quem tem coccidioidomicose, e pode ser usado em profilaxia de infecções fúngicas invasivas no caso de transplante de medula. O fluconazol ele também tem alguns efeitos adversos. Os mais comuns são náuseas, vômitos, cefaleia, urticária. Ela pode também ser hepatotóxica, então tem que ter cuidado com pacientes que são hepatopatas. Um resumozinho rápido sobre o fluconazol. Ele é o triazol mais antigo. Ele é melhor para leveduras como Candida, Cryptococcus, Candida albicans, porque Cruzei e Glabrata não serve. Não cobre aspergilos, não cobre zigomicetos. O uso clássico é em vulvovaginite, dose única, tá? Prescreve-se fluconazol 150mg, um comprimido via oral. E a eliminação é renal, e pacientes que são nefropatas têm que fazer ajuste de dose. O itraconazol, ele é mais ampliado do que o fluconazol. A biodisponibilidade dele é bem consistente, mas a gente sabe que ele é um antifúngico triazol sintético que tem um amplo uso maior que o fluconazol. Ele se destaca para combater fungos dimórficos. As principais indicações são para blastomicose, esporotricose, para coccidioidomicose, histoplasmose. Atualmente ele é pouco utilizado para cândidas, aí esse SP aqui é complicado, viu? E aspergilos, não porque ele não sirva exatamente, mas porque tem outros antifúngicos que são mais eficazes do que o itraconazol.
Ele pode ser usado em fórmula oral, seja por cápsula ou por solução oral. Ele é bem absorvido com alimento ou com bebidas ácidas, aumenta a absorção dele. E a solução oral, se você for tomar preferencialmente em jejum, com a formulação oral, porque com a alimentação você tem uma menor absorção. Então, quando for em cápsula, pode tomar com alimento. Mas quando for solução oral, jejum. Ele tem uma boa distribuição também nos ossos e no tecido adiposo. O metabolismo dele é hepático e ele é eliminado tanto nas fezes quanto nos rins. Na urina, né? Os rins formam a urina. Ele pode gerar efeitos adversos como náuseas, vômitos, cefaleia. Urticária nem tanto, só em pacientes que são imunocomprometidos. Ou pode também ter queda de potássio, que é hipopotassemia, hipocalemia, hipertensão, edema. E pacientes hepatopatas tem que ter um maior cuidado, principalmente quando faz o uso com outros fármacos hepatotóxicos. O itraconazol também ele tem um efeito cardíaco importante, porque ele acaba sendo ele desenvolve no corpo um efeito inotrópico negativo, ele reduz a força de contração do coração. Imagina um paciente que faz uso também de um beta-bloqueador, tomar um itraconazol sem recomendação médica é complicado. Ele é contraindicado em pacientes com insuficiência cardíaca e também disfunção ventricular. Resumozinho rápido sobre o itraconazol, é um triazol de amplo espectro, maior do que o fluconazol, é melhor para micoses sistêmicas, para fungos dimórficos, tem a absorção que depende da fórmula, porque se for cápsula com alimento de boa, mas se for solução oral tem que tomar em jejum, e evita também pacientes que têm insuficiência cardíaca. O voriconazol é a primeira linha para aspergilose invasiva. As limitações dele é que ele tem uma biodisponibilidade bem variável, porque depende da genética da pessoa, efeitos adversos muito específicos, não cobrem mucorales, tá? Então o voriconazol, apesar dele ser maravilhoso, ele não pega zigomicetos. Ele é um antifúngico triazol sintético, ele é bem relacionado com o fluconazol, assim como o fluconazol também não pega mucorales. Possui um amplo espectro antifúngico. Ele é um fármaco de escolha para aspergilose invasiva e ele substitui até a anfotericina B nesse contexto. Ele pode ser usado em aspergilose invasiva, candidíase invasiva, infecções graves por Pseudosporium, Fusarium. Eu posso usar por via oral, por via intravenosa. A absorção dela tem uma ótima biodisponibilidade por via oral. Ele se distribui bem em todos os tecidos. Ele é metabolizado pelas enzimas de citocromo P450. A cinética dele não é bem linear, então isso é uma variabilidade genética, tá? Quando a gente fala das enzimas de citocromo P450, especificamente o CYP2C19. Ele atua como substrato inibidor enzimático, e as enzimas envolvidas nisso são a CYP2C19, CYP2C9 e CYP3A4. Ele é contraindicado quando você vai utilizar, tipo, tá tratando tuberculose, você está tomando rifampicina ou rifabutina, então é contraindicado. Se você faz uso da carbamazepina, que é um anticonvulsivante, então um antiepilético, também é contraindicado. Ou então fazendo, eu estou tomando fitoterápico natural, tá? Erva de São João, também não é recomendado. Ele pode causar, como efeitos adversos gastrointestinais, náusea, vômitos, dor abdominal, diarreia. Aí é o complicado, porque existem umas reações adversas neurológicas que são as alucinações visuais auditivas. Então, cuidado quanto a isso. Pacientes que tomam voriconazol, quando fazem uso por muito tempo, por tratamento um pouquinho mais prolongado, esse paciente ele pode ter esse tipo de acometimento. E também ele pode aumentar TGO e TGP, porque TGO e TGP, como vocês sabem, é um marcador de lesão hepática, e ele pode ser um hepatotóxico grave. Eu tenho que sempre monitorar, tá, os níveis séricos desse medicamento para evitar toxicidade e falha terapêutica. Resumozinho rápido sobre o voriconazol. É a primeira escolha contra a aspergilose invasiva, tem alta biodisponibilidade oral, a cinética dele não é muito linear, tem muitas interações com as enzimas de citocromo P450 e o efeito clássico é a alucinação. Cuidado. O posaconazol, ele também é um antifúngico triazol sintético, e estruturalmente ele é mais parecido com o itraconazol do que com o fluconazol, e tem um amplo espectro antifúngico. Ele pode ser por via oral, seja suspensão ou comprimido, como está aqui na imagem, e também intravenoso. Ele é usado para tratamento e profilaxia de infecções invasivas por cândida e por aspergilose invasiva. Ele é usado também em pacientes que são gravemente imunocomprometidos. Ele tem um amplo espectro, porque cobre cândida, aspergillus, pseudosporium e pega zigomicetos, ou seja, mucormicose, ele pega.
e tem uma baixa biodisponibilidade via oral e deve ser administrado com alimentos para melhorar a absorção. A forma oral pode ser por suspensão comprimido, como a gente fala, né? Suspensão, dose dividida ao longo do dia, absorção saturável e comprimido abaixo de uma vez ao dia. O metabolismo ele não utiliza as enzimas citocromo P450 porque a eliminação dele é por glicoronídeos, tá? Por glicoronidação. Os efeitos adversos gastrointestinais mais comuns é náuseas, vômitos e diarreia. Em relação a dor de cabeça, né? Cefaleia pode causar também. E aumenta as transaminases, porque pode causar lesão hepática. Ele é menos absorvido quando você toma, por exemplo, meprazol, pantoprazol, que são os inibidores da bomba de prótons. E ele é um potente inibidor da CYP3A4. Então ele é contraindicado em quem faz uso de alcaloides de ergot, atorvastatina, citalopram, risperidona, pimosina e quinidina. Um resumozinho rápido sobre o posaconazol é que ele é um triazol de amplo espectro, inclusive pega mucor, tá, os zigomicetos. Ele é usado em pacientes imunocometidos, tem baixa biodisponibilidade quando você toma sem alimento, por isso tem que tomar ele com alimento, e ele inibe a CYP3A4. Então você tem que ter muito cuidado com as interações com esses medicamentos aqui. A importância dos triazóis, tá? Tanto fluconazol, itraconazol, voriconazol, posaconazol, isavuconazol, eles são utilizados muito na prática clínica porque eles têm menor nefrotoxicidade do que a anfotericina B. E o voriconazol, um destaque é porque ele pega aspergilose invasiva. Aqui nós temos os fármacos que eles exibem suas concentrações plasmáticas elevadas quando eles são administrados simultaneamente com os azóis antifúngicos. Então tem essa lista aqui, se você quiser parar, dar uma olhadinha. Aqui são alguns fármacos que reduzem a concentração do azol quando se administra simultaneamente. E aqui nós temos algumas combinações adicionais de azóis que são e suas contraindicações. Aqui é um mapazinho mental, tá? O fluconazol ele tem um espectro de atividade bem positivo. Ele pode ser administrado por via oral, intravenosa, eliminado por via renal. A CYP3A4, as enzimas desse citocromo CYP450 tá, são inibidas por ele. Meia vida de 25 horas, olha aí. Penetração no líquido cefalorraquidiano, sim. E recomendação de monitorar o fármaco, não necessariamente. O itraconazol, ele tem um espectro bem maior do que o fluconazol. Tem por via oral. A via primária de eliminação é hepática. Essa enzima aqui acaba sendo inibida, a CYP450, meia-vida bem maior que o fluconazol, que são de 30 a 40 horas, não penetra no líquido cefalorraquidiano, diferente do fluconazol, e nesse caso sim é bacana você recomendar a monitorização desse fármaco no organismo, até porque ele dura bem mais tempo do que o fluconazol. O voriconazol tem uma expectativa bem maior do que os dois já falados, tanto pode ser por via oral, por via intravenosa. A via de eliminação é hepática por essas enzimas como P450 e suas derivações. Especificamente essa enzima aqui, ela acaba sendo inibida, tá? Quando a gente fala da CYP2C19, 2C9 e 3A4. A meia-vida dele é dose dependente, penetra no líquido cefalorraquidiano e é bacana você também fazer a monitorização desse fármaco. O posaconazol, o espectro é bem maior do que todos já falados, pode ser por via oral ou intravenosa sua administração. A via primária, tá? É por glicoronídeos e não pelos citocromos, porque essa enzima CYP450 acaba sendo inibida, uma derivação dela, que é a CYP3A4. A meia-vida muito longa, varia de 20 a 66 horas, é por isso que é recomendado você fazer a monitorização. E penetra assim no líquido cefalorraquidiano. Dessas aqui, a única que não penetra é o itraconazol. Vamos falar agora das equinocandinas. Até agora a gente falou daqueles que agem na membrana, no fuso mitótico e na duplicação do DNA. As equinocandinas a gente fala na parede celular desses fungos. Então vai agir na parede celular fúngica, que é feita de quitina. Essas equinocandinas têm um anel de 6 aminoácidos com uma cadeia lipofílica. São derivados da equinocandina B, que é o Aspergillus nidulans. É a primeira classe que age na parede celular dos fungos. É um marco, então, na terapia antifúngica. E os antifúngicos representantes é o quê? A caspofungina, a micafungina e a nidulafungina. Todas têm a mesma indicação, todas têm o mesmo espectro, porém elas variam um pouquinho no preço. O mecanismo de ação é que eles vão inibir a beta 1,3-D-glicano e como consequência vai perder a integridade da parede celular desse fungo e ele vai acabar estourando, tá? Tendo uma lise da célula fúngica.
pega cândidas, inclusive aquelas que são resistentes aos azóis, como é o caso do cruzeiro e do glabrata, e pega aspergilos. Vantagens: são fungicidas contra a cândida e são bem ativas contra outro tipo de cândida, como a glabrata e a cruzei. Elas não funcionavam com fluconazol, mas com as equidocandinas elas são ótimas. Elas têm baixa nefrotoxicidade, hepatotoxicidade ou interações medicamentosas, são consideradas mais seguras e melhor toleradas, são administradas por via oral, geralmente uma vez ao dia, com excesso na micafungina, tá? Que ela não precisa nem de dose de ataque. Os efeitos adversos geralmente são o quê? Náuseas, febre, urticária, inflamação na veia, no local. E também quando você faz infusão rápida, você pode ter uma reação tipo histamina, você fica tudo ruborizado. A caspofungina tá, é a primeira escolha para candidíase invasiva, que é a candidemia, e a segunda linha contra a aspergilose invasiva. Eu também uso com neutropenia febril, tá? Que é um tratamento mais empírico. Não precisa fazer ajuste de dose para pacientes com insuficiência renal, mas precisa fazer ajuste de dose para pacientes que têm disfunção hepática. São indutores da CYP450, tá? No caso, quando você fala da rifampicina, que é um tuberculostático, vai acabar necessitando um aumento da necessidade dessa dose, e eu tenho que evitar ela quando faz uso com a ciclosporina, porque pode aumentar as transaminases, tá? TGO e TGP, que são marcadores de disfunção renal, disfunção hepática, perdão. A micafungina é a primeira linha contra a candidíase invasiva, pode ser usada com profilaxia para transplante de células-tronco, não precisa de ajuste de dose nem renal nem hepática moderada ou leve. A anidulafungina é a primeira linha contra a candidíase invasiva, não precisa fazer ajuste de dose nem renal nem hepática, inclusive grave, então a mais segura delas é a anidulafungina. Elas não são substratos das enzimas do citocromo P450, então tem poucas interações medicamentosas. São indicadas inclusive para candidíase esofágica, candidíase invasiva. Na pediatria pode usar caspofungina acima de 3 meses. Um resumo rápido dessas equinocandinas no geral: atuam na parede celular, que é de quitina, tá? Especificamente no beta-glicano. São fungicidas para a cândida e a primeira linha para a candidemia, tem pouca toxicidade e majoritariamente por via intravenosa. Elas são por via intravenosa. Aqui é um mapa mental das equinocandinas. O local de ação é na síntese da parede celular, que é de quitina, é por via intravenosa de administração. Como efeito adverso tem febre, urticária, náuseas, flebite, reações tipo histamina. Uso em candidíase esofágica invasiva, aspergilose invasiva, profilaxia de candidíase. E é a classe mais bem tolerada e mais segura. E dessa aqui a mais segura mesmo é a anidulafungina, porque até em pacientes hepatopatas graves eu posso usar. Temos aqueles antifúngicos que são inibidores do esqualene epoxidase. Então, nesse caso aqui, eles vão agir inibindo que esse esqualeno vira lanosterol, e o lanosterol depois vira ergosterol, então age bem antes. Então, a classe de antifúngicos que agem na síntese do ergosterol, a gente já tinha falado da classe que agia na síntese do ergosterol, mas era impedindo que o lanosterol seguisse em frente. Aqui é antes do lanosterol, tá? Atinge o esqualene epoxidase e não no C14-alfa-demetilase. Então, o mecanismo de ação, tá? Vão inibir a esqualene epoxidase, consequentemente vão produzir menos ergosterol e vão acumular o esqualeno, tá? O esqualeno ele é tóxico para o fungo. Como resultante, eu vou ter maior permeabilidade da membrana fúngica e eles vão acabar morrendo. Os principais fármacos são a terbinafina, a naftifina e a butanafina. A terbinafina ela é bem usada para onicomicose por dermatófitos, então uso para tinea capitis, tinea pedis, tinea corporis, cruris. Pode ser usado por via oral, por via tópica, tomada, gel, solução 1%. A duração do tratamento depende, né? Porque, tipo, para onicomicose, mais ou menos 3 meses, e se for por via oral, e se for por via tópica, 1 semana. Pega tricofiton, também pode agir contra cândida, epidermofiton, scopulariopsis, e a biotipicidade dele é mais ou menos 40% por conta do metabolismo na primeira passagem no fígado. Distribui-se bem na pele, unha, tecido adiposo, e a minha vida é bem longa, de 200 a 400 horas. A terbinafina está um metabolismo hepático pelas enzimas do citocromo P450 e a eliminação é renal. É contraindicado em insuficiência renal moderada grave, disfunção hepática, lactação, tipo, porque ele acumula no leite, então a mulher não pode amamentar, nesse caso. Efeitos adversos, gastrointestinais, nós temos diarreia, náusea, dispepsia, cefaleia, urticária, e também por conta da meia-vida longa, pode se prolongar no corpo.
Pode ter alteração no paladar, na visão, aumento da TGO e TGP, interage com outras enzimas citocromo P450, especificamente na CYP2D6, e como consequência, um maior risco de efeito adverso de outros fármacos. A naftifina pega triclofiton, microsporum e epidermofiton. O uso geralmente é tópico, com creme a 1%, indicado para tinea corporis, cruris, PEDs, e o tratamento dura mais ou menos 2 semanas. A butenafina, o espectro pega triclofiton, rubrum, epidermofiton e malacésia. O uso é tópico, acumulado de 1%, indicado principalmente para purtíneas. E aqui é um resumozinho rápido de todos desses fármacos que inibem a esqualene epoxidase. Então, eles todos inibem a esqualene epoxidase, são fungicidas, porque aumentam o esqualeno, que é tóxico para esse fungo. A terbinafina é a primeira escolha para a mucormicose. Uso tópico para tíneas, e eles são hepatotóxicos. E agora, terminando, vamos fazer uma questãozinha aqui de residência, tá? Qual dos seguintes regimes é o mais recomendado para infecção criptocócica disseminada? Lembra que eu falei para vocês que infecção criptocócica disseminada tem que você fazer uma associação entre um antifúngico que age na membrana plasmática do fungo, especificamente no ergosterol já formado, e outro que pega no DNA? Então você tem que combinar o quê? Flucitosina com anfotericina B. Qual a alternativa aqui? Letra A. Então, pessoal, aqui são as referências que eu utilizei. Peço, por favor, que vocês curtam, comentem, compartilhem esse vídeo. Também se inscrevam no canal e, se possível, façam uma contribuição na chave Pix ou no QR Code que está no início desse vídeo. Forte abraço e até mais.